dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Bom dia, Igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos mais uma manhã, mais uma oportunidade neste lugar. Eu não sei, neste dia, nesta manhã, quais são as suas dúvidas. Quais as dúvidas que você entrou aqui neste local de adoração. Mas algo nesta manhã você não pode mais ter dúvida. Que os céus estão se alinhando com a terra neste dia. Porque é lindo o que Deus faz. É lindo o mover de Deus. É lindo como o Senhor fala conosco, mesmo nós não sendo merecedores. É lindo o mover do Senhor. Não sei se os irmãos sabem, mas não tem nada combinado. O Ministério de Louvor não sabe da ministração, o pregador não sabe da intercessão. A gente sabe na hora, a gente recebe na hora. Mas assim como também, como o Senhor tem feito neste lugar, todas as vezes que essas portas são abertas, hoje o céu está se alinhando com a terra. E nós cremos que o Senhor está neste lugar. Você pode ter muitas dúvidas, mas que o Senhor está aqui. Essa dúvida precisa sanar agora, em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E eu e você, nós somos privilegiados nesta manhã de recebermos dessa porção do Senhor. E nesse momento que nos resta, nós vamos abrir a Escritura, nós vamos abrir a palavra de Deus, a santa palavra do nosso Deus. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí no livro do profeta Oséias. Eu sei que talvez vai ser um pouquinho difícil de achar, mas fica tranquilo, fica lá no Antigo Testamento. Depois de Daniel você conhece, né? Estou brincando, irmãos. Aqui tem crente de verdade. Em nome de Jesus, sabe os livros da Bíblia. Então, você abre a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Nós vamos estar meditando nessa manhã na palavra do nosso Deus. Fica com ela aí aberta no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Uma palavra que tem ecoado no meu coração desde sexta-feira. Nunca despreze os dias comuns, irmãos. Irmãs, nunca despreze quando você está na beira da sua pia lavando a sua louça, porque algo extraordinário pode acontecer. Vamos orar mais uma vez? Nós já falamos com o nosso Deus, mas oração nunca é demais. Vamos pedir ao Senhor que nesse momento o nosso coração ele esteja aberto para que possamos receber da palavra do Senhor. Pai, muito obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor. Nós já poderíamos encerrar aqui para nossas casas, porque nós já recebemos tanto do Senhor, desde as primeiras canções, no momento de intercessão. Senhor Deus, olhando pela vida dos nossos irmãos, mas o Senhor nunca se esgota. Sempre tem mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu poder, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo. E o que nós pedimos nesta manhã, continua falando aos nossos corações, assim como o Senhor ministrou no momento dos louvores, da intercessão. Continua, Senhor, o mesmo Espírito ministrando, passeando no meio da Tua igreja, tocando nos corações nesta manhã, trazendo as verdades dos céus, trazendo, Senhor Deus, o que a Tua palavra deseja tratar com a Tua noiva neste dia. Obrigada, Pai. O que nós te pedimos é que nesse momento todas as vozes se calem, Senhor. A voz do medo, a voz da incerteza, da insegurança, da preocupação, do como vai ser quando chegar em casa, o que vai ser o almoço, como será amanhã, o uniforme que tem que lavar ainda, a tarefa de casa que ainda tem que fazer. Senhor, que tudo isso cesse agora. Que a única voz que seja ouvida seja a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei você. Você tem alguma memória da sua primeira infância? Da sua primeira infância, ali seus primeiros anos de vida. É difícil, né, a gente ter alguma memória desse tempo de 2 anos, mas tem gente que consegue lembrar de algumas coisas da sua infância. Eu não tenho muita memória até os meus 5 anos.
não tenho. As memórias mais concretas que eu tenho é dos meus 6 anos, assim em diante. Mas eu tenho alguns flashes de memória da minha primeira infância. E eu lembro, assim, com os meus 3 anos, 4 anos, que eu era muito agarrada com a minha mãe. Eu só queria a minha mãe. Diz meu pai que eu era uma criança insuportável. Diz ele, eu não acredito. Mentira, irmãos, eu acredito. Eu não sei se tem irmãos que está aqui hoje, que estava há 34 anos, quando a minha mãe chegou neste lugar. Eu tinha 2 anos. E o meu pai fala que eu parecia um bicho do mato, porque as pessoas chegavam perto de mim, e eu com a chupetona na boca, e eu começava a chorar, porque eu tinha medo das pessoas. Meu Deus, misericórdia, quem será que as minhas filhas fecharam? E ele fala que quando as pessoas queriam chegar perto de mim para ajudar minha mãe, porque eu só queria minha mãe, eu fazia um escândalo, parecia que o Jesus estava voltando, era uma guerra. Mas eu tenho algumas memórias de alguns momentos assim. E eu tenho memória de uma viagem que eu não vou saber, eu sei que era viagem evangélica, desde pequeno fazendo viagem evangélica. E eu lembro que a minha mãe estava dirigindo uma programação, e eu não saí do lado dela, eu agarrei na saia dela aqui, com a chupeta na boca, e aqui eu fiquei agarrado à saia dela, até quando ela terminou de fazer lá, que eu não lembro o que ela estava fazendo. Só que os anos vão se passando, e glória a Deus por isso. A gente vai crescendo. E eu fiquei mais independente da minha mãe. Eu já não dependia tanto dela. Eu já não queria, em alguns momentos, estar segurando a saia dela. Os dias foram passando, eu fui crescendo, eu fui criando uma certa autonomia. Eu já não fazia mais tanta questão de estar 24 horas com a minha mãe. Eu já não queria que ela me botasse mais para dormir, que ela fizesse as coisas para mim. Cresci, cheguei nos meus 18 anos, maioridade. Fui trabalhar fora, casei, comecei a construir a minha família, comecei a ter outras prioridades. Não que minha mãe não fosse mais prioridade, não que eu não ame ela. Mas hoje, eu sou muito diferente daquela menina de alguns anos atrás, de 33 anos atrás. Hoje eu consigo ficar sem ver minha mãe uns 10, 15 dias. Nós nos falamos todos os dias. Se não todos os dias, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Nós nos falamos pelo telefone. E ela pergunta, você está bem? Eu falo, eu estou bem. E a senhora está bem? A senhora está bem? Toda segunda-feira ela me liga para contar, para me dar um relatório de como foi o final de semana dela. E ela fala. É um prazer quando nós temos a oportunidade de nós estarmos juntas. Nós temos uma viagem que nós fazemos anual, a nossa família, e eu anseio por aquele momento, todo ano, porque é um momento que eu posso ficar ali com os meus pais, com as minhas irmãs, com a minha família. E como é bom acordar e ver que ela já preparou o café, que ela já preparou o cuscuz, a tapioca, já fez um monte de coisa. Só que eu não sou mais tão agarrada assim, porque eu cresci. Porque eu me tornei uma pessoa independente. E aí eu tive filhas. Tive 2. Tive filhos. E eu lembro que na primeira infância das minhas filhas, elas também eram totalmente dependentes de mim. Totalmente. Para dar banho. Elas queriam eu o tempo todo. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E mãe, me dá banho, mãe, penteia meu cabelo, mãe, eu quero colo, mãe, me coloca para dormir, mãe, deita aqui comigo, dorme aqui comigo, mãe, assiste o filme, assiste, não sei se os filhos dos irmãos pegaram a época da Peppa Pig, assiste Peppa Pig aqui comigo, e você já sabia todo o roteiro da Peppa Pig. E você ficava lá porque ela fazia questão, porque ela era totalmente dependente de você, elas eram totalmente dependentes de mim, elas não iam em nenhum lugar se eu não fosse. Só que, assim como eu cresci, elas também estão crescendo.
Hoje a minha filha mais velha, ela não depende mais de mim para ir para a escola. Graças a Deus. Pensa no fase abençoada. Mas ela vai para a escola sozinha, ela pega ônibus sozinha, ela volta para casa sozinha, ela já vai ao mercado, os mercados daqui de perto sozinha, ela já vai até comprar roupa para ela sozinha. Já faz o almoço dela. Às vezes, quando a gente está na rua e não tem nada pronto para comer, ela prepara e ela fala assim: mãe, já preparei o arroz, o frango, sei lá, o que tiver. Ela não está mais totalmente dependente de mim, e ela ainda depende em algumas partes. Mas eu sei que assim como eu saí um dia de casa e eu cresci, elas também irão. E daqui a pouco, que a história que está se repetindo, que está acontecendo comigo e com a minha mãe, vai acontecer comigo e com as minhas filhas. A gente não vai mais se ver todos os dias. Quem sabe, o Senhor manda elas para morar fora, e a gente aqui no Brasil, não sei, ou ao contrário, a gente vai para fora, elas ficam aqui. Ou então elas vão morar em outro estado. Ou então vão morar, como eu e minha mãe, perto. Mas a rotina, as atividades não permitem que a gente sempre esteja juntas. E daqui a pouco, irmãos, eu não vou ser tão essencial na vida das minhas filhas como eu era na primeira infância delas e ainda sou hoje. Porque elas vão conseguir conduzir a vida delas sozinhas. Elas vão fazer as próprias escolhas, elas vão ter as suas próprias famílias. Elas vão dar conta dos seus próprios problemas, elas vão resolver os problemas, e a gente vai ter problema que nem vai chegar até a gente para resolver, como era antigamente. Mãe, fulana falou que eu sou chata. Elas vão se dar conta sozinhas, assim como um dia, e assim como hoje eu já dou conta dos meus problemas. Eu não levo os problemas para minha mãe. Às vezes o mundo está desabando, minha mãe pergunta: está tudo bem? E eu falo: está tudo bem. Porque eu consigo resolver os meus problemas sozinho. E você pode estar perguntando: Camila, eu também era assim, eu dependia muito da minha mãe, eu era muito agarrada com a minha mãe, e a gente cresceu. E a gente cresce, irmãos. E muitas vezes a gente esquece lá do início. Às vezes a gente reclama dos nossos pais, mas esquece de como nós gostávamos de estar com os nossos pais, como era prazeroso estar à mesa com eles, como era prazeroso, até às vezes aquela bronca, não sei se você sente falta, às vezes até de algumas broncas eu sinto falta, eu falo: ai, que vontade de retornar à casa dos meus pais, sem precisar ter compromisso de boleto, enfim. E chega aqui, e eu quero ler com você os 2 primeiros versículos do livro do profeta Oséias. Só que é um contexto muito triste. O Senhor levanta o profeta Oséias para ministrar ao povo de Israel. O povo de Israel estava numa decadência espiritual muito grande. O povo estava em pecado, o povo estava praticando a idolatria, e Deus, como pai do povo, daquele povo, Deus estava muito triste. E Deus levantava profetas naquele tempo para dizer: se arrependam, vocês precisam se arrepender, vocês precisam parar de praticar a idolatria, vocês precisam voltar ao Senhor, vocês precisam lembrar de quem foi que tirou vocês lá do Egito. E o Senhor levanta o profeta Oséias com uma missão. A missão de demonstrar àquele povo o seu amor incondicional que ele tinha por eles. Mesmo eles pecando, o Senhor demonstra através da vida de Oséias que o Senhor, mesmo com toda aquela prostituição, o Senhor os amava, e o Senhor estava disposto a os perdoar, a limpar eles, a restaurar eles. O Senhor manda, não sei se você já leu a história do profeta Oséias, qualquer coisa depois você dá um Google, você leia, melhor do que Google, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor. E vai dizer que Deus manda o profeta Oséias casar com uma prostituta. Uau! Hoje em dia, a gente já tem, já existe um preconceito contra as pessoas. Agora não se pode falar mais prostituta, é profissional do sexo. Não sei se os irmãos sabem.
Mas nós temos preconceito com pessoas que praticam a prostituição. Nos dias de hoje, você imagina nos tempos lá do passado, o preconceito era muito maior, era uma pessoa que não tinha valor nenhum, mas Deus manda um profeta, o homem de Deus, casar com uma prostituta e disse que ela lhe daria filhos. E cada filho que Gomer teve com Oséias tinha um significado. Nós não vamos entrar hoje nesses significados. Mas era uma forma de Deus demonstrar que Israel estava se prostituindo, abandonando ao Senhor e adorando a outros deuses. Mas mesmo assim, que o amor leal estava estendido a eles e que Deus, se eles quisessem se arrepender, Deus estava disposto a perdoar. E o capítulo 6, que nós vamos ler, o versículo 1, ele vai dizer: Israel exclamará: vinde, voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado 2 dias, ele nos revivificará, e ao 3º dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. A fim de que possamos viver em sua presença. Vinde e voltemos para o Senhor, pois ele nos arrebatou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. O Senhor estava esperando ao povo de Israel exclamar e dizer: vinde, vamos voltar ao Senhor. Vinde, vamos voltar lá no início, vamos voltar às primeiras obras. Vinde, vamos voltar ao primeiro amor. Porque o povo de Israel também estava se achando muito crescido, a ponto de não achar, de não perceberem que o quanto eles ainda dependiam do seu pai, eles dependiam de Deus. Do Deus que os tirou da terra do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que providenciou durante 40 anos, do maná, as sandálias, as roupas, do Deus que fez as muralhas cair de Jericó, que abriu o rio Jordão, o Deus que prometeu e cumpriu e deu a terra prometida, o Deus que fez tantas coisas por eles, mas eles se acharam grandinhos demais, suficientes demais. Eles se acharam poderosos demais, a ponto de falar: nós não mais precisamos mais desse Deus. Nós não precisamos dar uma adoração exclusiva a esse Deus. Nós podemos até adorar Ele, mas nós também podemos adorar a outros deuses. Nós podemos agora fazer as nossas próprias escolhas, andar com os nossos próprios pés. E está tudo bem. Só que para o nosso Deus, essa nossa independência não está tudo bem. Porque você pode sim, e é saudável isso, e está certo, você ser uma pessoa, quando você crescer, independente dos seus pais. Mas nós nunca podemos ser independentes de Deus. Nós sempre vamos depender da graça e da misericórdia de Deus. Só que a gente achou que cresceu espiritualmente, achou que já entendemos desse negócio todo aqui de evangelho, de igreja, de cristianismo. Entendemos como fazer as escolhas. E a gente olha para Deus e fala: Deus, fica aqui. Mas eu já sou grandinha demais e eu não preciso do Senhor para continuar a minha caminhada. Eu não preciso do Senhor para fazer mais.
Nós só precisamos nos voltar para o Senhor. Vinde. O que o Senhor fala à igreja, a noiva dele desta manhã é: vinde e voltem para o Senhor. Porque uma vida religiosa não significa que o Senhor está conosco. Porque nós conseguimos manter uma vida religiosa tranquilamente, irmãos. Mas não significa que o Senhor está aprovando a nossa vida. E nesta manhã, eu quero falar alguns pontos para voltarmos ao Senhor. Nós precisamos, primeiramente, irmãos, reconhecer e nos arrepender. Queria pedir, Israel, meu celular, por gentileza, porque eu separei alguns textos para ler com os irmãos. Nós, primeiramente, não tem volta, não tem o caminho de volta para casa, se a gente não se arrepender. 2 Crônicas 7:14, muito conhecido, vai dizer na versão NVI: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós teremos os nossos pecados perdoados, nós seremos sarados, curados, quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Todo mundo, irmãos, tem algum pecado. Se você não tivesse pecado, você não estaria nem aqui. Você já teria sido abduzido, estaria lá no céu. Porque o único que pisou nessa terra sem pecado já está à direita do Pai, só esperando para voltar para buscar a sua noiva. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos algo para se arrepender. Não, Camila, eu não tenho. Me desculpa, você tem sim. Você já está mentindo, aí mentira já é pecado. Aí, viu como você já tem. O Senhor é claro dizendo que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face dele e se afastar dos seus maus caminhos, ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Nós precisamos começar, irmãos, a nos arrepender daquilo que nos afastou, daquilo que nós praticamos e do que nos afastou do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e o Senhor. Porque o Senhor, a gente usa uma frase muito clichê nos dias de hoje, usamos no passado. Mas é uma grande verdade, porque o Senhor, Ele ama as pessoas, Ele ama seu povo, mas o Senhor não ama o pecado, o Senhor odeia pecado, o Senhor odeia a sujeira. Aonde há sujeira, Deus não habita. E eu tenho certeza que você não ia admitir que a sua casa física, terrena, ela estivesse completamente tomada de lixo, tomada de sujeira, de barata, de rato. Você ficaria apavorado e daria um jeito rapidinho de arrumar sua casa. E assim é a nossa casa espiritual. Se a gente que é pecador não consegue ficar num ambiente sujo, onde tem sujeira, um odor forte, imagina o Senhor dentro do seu coração, como Ele vai ficar? Cheio de sujeira. Nós precisamos nos arrepender. Segundo lugar, nós precisamos confessar. Precisamos nos arrepender, mas nós precisamos confessar. Confessar é o quê? Confessar é falar. Você precisa falar para Deus, confessar os seus pecados. Mas Ele já sabe, Ele é onipresente, onisciente, e não precisa, antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. É verdade, isso sim, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. E muitas vezes será confessar o nosso pecado um aos outros. Às vezes Deus vai te direcionar a pessoas
para você confessar o seu pecado a essas pessoas. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, um líder espiritual, um pastor. Não estou dizendo que você vai sair falando, confessando para qualquer pessoa sem sabedoria, porque vira fofoca, e nós aprendemos hoje sobre a fofoca na IBD. E o Senhor me falava a seguinte frase: tem pecados escondidos na gaveta. Tem pecados escondidos na gaveta, que tem pessoas que vai precisar abrir essa gaveta e vai precisar confessar pecados. Tem pecados que estão há anos encobertos, sendo escondidos. Mas se não houver um arrependimento, se não houver uma confissão, não temos como voltar para o Senhor e vivermos o primeiro amor, e vivermos aquilo que Ele deseja. Tem pecado que precisa ser confessado. Nós precisamos começar a chorar pelos nossos pecados. O pecado, ele precisa causar um nojo na gente, a ponto da gente chorar, a ponto da gente ficar desesperado, porque nós desagradamos ao Senhor. Porque assim como aqui, nesse tempo aqui de Oséias, onde o povo estava em total rebeldia, onde o povo tinha virado as costas para o Senhor, onde o povo estava se prostituindo espiritualmente. Não é muito diferente dos nossos dias de hoje, não. As pessoas pecam na cara de pau. E está tudo bem. As pessoas omitem. Hoje nós falamos de um pecado, hoje nós falamos da fofoca. E eu sou uma fofoqueira e eu falo de tudo, de todos. Eu levanto falso testemunho contra o meu próximo, contra o meu vizinho. E está tudo bem, sabe por quê? Porque eu não estou adulterando, eu não estou traindo meu esposo. Eu amo meu esposo, eu sou fiel à aliança que nós fizemos há 17 anos atrás. E muitas coisas, e está tudo bem. Não, porque Deus ama o pecador, glória a Deus. Deus ama o pecador. Mas nós precisamos chorar por aquilo que nos afasta do Senhor. Eu não sei como você lidar com o fato de viver uma vida sem a mão do Senhor estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei como você lida com o fato de você passar uma vida toda sem a presença do Espírito Santo. Se você percebeu que ele já saiu, irmãos, é desesperador. Talvez a gente não percebe, porque muitas vezes a gente está igual Sansão, e Saul, onde a presença do Senhor já saiu há muito tempo, e a gente não é nem capaz de perceber. O povo de Israel aqui, eles não conseguiam enxergar o tamanho da afronta que eles estavam cometendo contra Deus. E nós hoje, muitas vezes, nós não conseguimos entender. E nós rimos do nosso pecado. E nós escancaramos nas redes sociais o nosso pecado. E nós dizemos, eu estou muito feliz. É a melhor fase da minha vida. E viramos as costas para o Senhor e abandonamos o Senhor. Nós precisamos confessar e nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Hoje o notebook está diferente, irmãos. Esdras, olha o que vai dizer. Eu gosto muito do capítulo 10 do livro de Esdras. E olha o que ele vai dizer, o versículo 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Nesse contexto aqui de Esdras, bem parecido com o contexto de Oséias. O povo
tinha se voltado contra o Senhor, o povo virou as costas para o Senhor. Só aqui, no capítulo 10, estava começando um grande reavivamento espiritual do povo. E eles se reuniram, o capítulo 10 vai dizer que o povo se reuniu na praça em frente ao templo. E homens e mulheres e crianças choravam pelos seus pecados. Sabe o que aconteceu aqui nesse contexto de Esdras? O povo israelita tinha casado com mulheres de outros povos, mulheres que o Senhor tinha falado para não casar. E sabe o que eles fizeram por amor ao Senhor? Volta. Eles devolveram todas as esposas, por amor ao Senhor. Porque eles transgrediram a lei do Senhor quando eles se casaram com essas mulheres. Eles mandaram todo mundo de volta para sua casinha. Porque era mais importante o Senhor do que as mulheres. Aqui, no contexto de Oséias, havia uma grande idolatria. A pergunta que eu faço ao seu coração, mas fica tranquilo que eu já fiz ao meu, porque a gente apanha primeiro, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Aqui eram os Balaíns e tantos outros deuses. Lá no tempo de Esdras eram as mulheres e tantas outras coisas. Mas o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? O que você precisa mandar voltar para casa? Para que você volte a chorar, volte a atrair a presença de Deus novamente. Nós precisamos fazer o caminho de volta. As pessoas falam uma frase e elas não gostam muito de dizer isso porque essa frase dá um sentido de meio que de derrota. E ninguém gosta de derrota, né, irmãos? Tem uma frase que fala assim: às vezes é preciso você dar 2 passos para trás para que você possa avançar. As pessoas têm crise de falar essa frase. E realmente é ruim. Você está avançando e você precisa retornar. É ruim. Mas no mundo espiritual não é assim que acontece. No mundo espiritual é sempre preciso voltar. No mundo espiritual, realmente para você continuar avançando, cheio da presença, é preciso muitas vezes você parar e pensar aonde foi que você caiu, aonde foi que você deixou de praticar as primeiras práticas e voltar. Olha o que, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a abrir no capítulo 11. Olha o que vai dizer o 1º e o 2º versículo do capítulo 11 de Oséias. Olha o que o Senhor vai falar ao povo. Quando Israel era menino, eu amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, isso é Deus falando, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso diante da imagem de ídolos esculpidos. Deus estava falando, quando eles estavam lá no Egito, eles eram como meninos e eu os chamei de filhos. Mas agora eu chamo eles como um pai que chama o nome do seu filho. Mas essas pessoas, o Senhor está falando, eles se afastam da minha pessoa. Deus está falando, eles se afastam da minha presença, porque queimam incenso a ídolos. Precisamos retornar aonde nós caímos, nos arrepender, confessar, chorar pelos nossos pecados, para que possamos sempre estar vivendo o primeiro amor. Lembra lá da minha narrativa, quando eu era criança, que eu agarrava na saia da minha mãe? Faz quanto tempo que você não agarra aí nas pernas de Jesus? Faz quanto tempo que você não chora lendo as Escrituras? Faz quanto tempo que você senta
na sua mesa e lê sem pressa. Porque, às vezes, a gente lê porque o remorso toma conta da gente. Eu não li a Bíblia, eu não orei. Eu tenho que fazer aquela minha devocional. Você pega o seu livrinho da devocional, que é maravilhoso, irmãos. Mas crente não vive de devocional não, tá? De uma página por dia não. E um versículo por dia não. Eu lembro de uma fase da minha vida, irmãos. E eu sempre falo, Senhor, como eu sinto saudade. Onde não tinha, irmãos, internet, WhatsApp tocando o tempo todo. Eu trabalhei durante um tempo num escritório que ficava eu e o chefe lá, né? E ele quase não ia, irmãos, para minha tristeza, né? Para minha alegria, ele quase não ia. Então tinha semanas, meses que eu ficava naquele lugar sozinha. A internet ainda era Velox, não pegaram a época da Velox? Ficava fora do que funcionava. Irmãos, e eu lembro que naquela mesa de escritório, eu tinha uma Bíblia rosa que eu ganhei do meu esposo, na época ainda era meu noivo. E horas e horas lendo a palavra e chorava e tinha que levantar. E horas e orava e colocava um louvor. Nem sei onde era, não sei nem se tinha YouTube naquela época, mas eu botava um louvor e chorava. E quantas coisas o Senhor ministrou no meu coração naquele período, quantas promessas o Senhor fez ao meu coração, fez à minha vida, e que eu já vi muitas delas se cumprindo. Muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo. Eu creio que muitas outras irão se cumprir. Mas porque eu estava totalmente voltado, porque eu fazia questão da presença dEle. Assim como eu fazia questão da presença da minha mãe, eu queria estar em todos os lugares que ela estava, eu queria estar agarrado nas pernas dela. Quanto tempo você não faz questão de estar onde o Senhor está? Quanto tempo faz que você não entra? Sem preocupação, não preocupação de problemas, mas sem preocupação de tempo, de compromisso no seu secreto. E você ajoelha e você começa a falar com Ele. Quantas vezes faz que você não conversou com Ele e falou, Senhor, como vai ser isso aí? Senhor, eu estou precisando muito do Senhor. Pai, aqui é o seu filho, aqui é a sua filha. E você começar a falar com Ele, Irmãos, mais uma vez, é na simplicidade. Você não precisa criar um ambiente místico, com fumaça, com incenso, botar um negócio lá para tocar no seu negócio lá de música. Não precisa nada disso, você só precisa voltar o seu coração. Vinde, voltemos ao Senhor. Não se acha crescidinho espiritualmente, não. Faz o caminho de volta. E para encerrar, mas eu quero voltar ao capítulo 6. E eu quero ler o versículo 6. Se você quiser grifar, grifa, porque a palavra do nosso Deus ele é muito forte. E diz, olha o que o Senhor diz ao povo. Afinal, o que deseja, isso é o Senhor, Deus, é Deus, tá, irmãos? Falando, é Deus. Afinal, o que desejo é o vosso amor, não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocausto. O Senhor, Ele deseja é o seu amor. O seu amor, olha, o Senhor está falando aqui, olha, eu não estou interessado, eu não quero nem saber dos seus sacrifícios, porque eu quero é o seu amor, o que eu quero é o seu coração, o que eu quero ainda é a sua inocência de acreditar em mim, é a sua inocência de falar assim, não tem quando você é pequeno, e você acha que seu pai e a sua mãe vai resolver tudo. Calma aí que eu vou chamar meu pai, que ele vai resolver. E você fala assim, meu Deus, não sei resolver isso. Mas para o seu filho que é pequeno, você é capaz de resolver tudo. E Deus está querendo filhos que saibam que Ele é capaz de resolver tudo. Deus não
não quer filhos adolescentes e adultos que apenas comunicam as coisas para Ele. Adulto comunica. E quando comunica para o pai e para a mãe? Porque é dono do seu próprio nariz. Mas uma criança, ela acha que o seu pai vai resolver tudo. E Deus quer esse coração. Tem uma canção que diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. É isso que o Senhor quer, que a gente volte à inocência. O Senhor não quer o seu sacrifício. O Senhor, Ele não quer a sua oferta. Ele vai falar aqui, oferta, holocausto, não quer. Ele não quer a sua vida religiosa. O Senhor, Ele quer o seu amor. O Senhor, Ele quer o seu coração. E não adianta nada se você entrega a sua oferta, se você faz sacrifício, se o seu coração não é do Senhor. Esses dias, esse final de semana, em casa eu não sei o que a gente estava conversando, eu falei assim, nossa, foi a semana toda na igreja, a gente só não foi para a igreja segunda-feira. E Deus falou assim, você pode dormir na igreja, você pode virar cambalhota na igreja, mas se o seu coração não for meu, não adianta nada você estar na igreja todos os dias da sua semana. Se o meu coração não for seu, não adianta a sua oferta. Se o meu coração não for seu, não adianta o cargo que você ocupa, porque para Deus cargo não é nada, dinheiro não é nada, oferta não é nada, ministério não é nada, tempo de igreja não é nada, porque se o seu coração não é dele, você não tem nada. Se o seu amor não é dele, você não tem nada, você só cumpre um rito. Nós só cumprimos um rito e julgamos. Estava bom, estava ruim, o ar-condicionado desses dias deu ruim, estava calor. Tem mosquito, não tem mosquito, o mato está grande, o mato está pequeno. O pastor não falou legal, o pastor a irmã do louvor desafinou, a irmã não sei o que, errou. É rito. E Deus não quer filhos que cumprem ritos. Deus quer o amor dos seus filhos. E nessa manhã eu quero orar pela sua vida. Nessa manhã, assim como você, eu também preciso voltar ao primeiro amor. Vinde e voltemos ao Senhor. Nossas famílias precisam se voltar novamente para o Senhor. É fazendo o básico, irmãos. Você pode até ir num congresso de família do Josué Gonçalves, e vai ser muito bom, me chama também. Num cruzeiro da família, da Atitude, me chama também. E ouvir o Cláudio Duarte, me chama também, que eu quero ir. Mas o que as nossas famílias precisam é voltar para o Senhor. O que as nossas famílias precisam é voltar aos cultos domésticos, onde os nossos filhos vão ouvir da palavra. Precisamos, irmãos, como filhos e filhas do Senhor nesta manhã, voltar e dizer: Pai, eu me achei grande sim por um tempo, independente, mas eu não quero mais ser independente, não. Eu quero voltar a depender totalmente do Senhor. Eu quero que o meu coração dependa do Senhor. E eu quero que o meu coração chore pela sua presença. Eu quero que o meu coração se desespere com o desejo de não ver a hora de sentar, de ler a palavra, de passar tempo com o Senhor. Pai, eu quero estar agarrado na sua perna, aonde o Senhor estiver. Eu quero estar também. O que você precisa confessar nessa manhã? Do que você precisa se arrepender nesta manhã? Qual é a gaveta que você precisa abrir? Você precisa confessar para alguém? Procura essa pessoa e confessa em nome de Jesus. Precisa pedir perdão a ela? Peça perdão a ela, mas volte para o Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Pai, nessa manhã nós estamos aqui. Senhor, muito obrigada pela tua presença, obrigada pelo que o Senhor já falou neste lugar.
Mas, Senhor Deus, nós queremos declarar nesta manhã que nós queremos voltar com os nossos corações ao primeiro amor. Nós queremos, Senhor Deus, nos arrepender, nós queremos chorar. Pai, o pecado não pode mais nos dominar, Senhor Deus, a ponto de não fazer nem mais diferença se nós estamos na Tua presença ou não. Senhor, nós não queremos ser dependentes do Senhor. Independentes do Senhor, nós queremos ser totalmente dependentes da Tua graça. Nós queremos voltar para Ti, nós queremos regressar para Ti. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar à simplicidade. Senhor, nós sabemos que o Senhor não está interessado com ofertas, com sacrifícios. O Senhor não está interessado com o tempo de casa, com o cartão que nós batemos durante a semana. O Senhor está interessado no coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Senhor, arranca a idolatria do nosso coração. Arranca os ídolos, Senhor. Aqueles que estão tomando o nosso lugar. Senhor, nos faça chorar pelos nossos pecados, Senhor. Traga arrependimento nessa manhã aos nossos corações, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós nos humilhamos, Senhor. Assim como um filho corre para os braços do seu pai. Nessa manhã, Senhor Deus, nós queremos correr para Ti e dizer que a nossa graça, que a nossa fé, que a nossa esperança e que a nossa dependência está somente em Ti, Senhor. Vai quebrando os ídolos nesta manhã. Vai tirando a soberba, Senhor. Vai tirando os achismos, Senhor. Vai tirando os questionamentos, Senhor. Pai, vai tirando toda a frieza espiritual, né? Em nome de Jesus. Toda a insensibilidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, venha com a Tua graça sobre a Tua igreja. Venha com a Tua graça sobre nós. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar para Ti. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Declare, recaio. Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida nessa manhã. Volta, filho. Volta ao primeiro amor, filho. Eu estou te chamando, filho. Você pode dar voltas e voltas. Você pode se achar grandinho, mas vai ter um dia que você vai precisar voltar, tá? Vai ter um dia que você não vai aguentar e você vai precisar fazer o caminho de volta, se arrepender e voltar a esse primeiro amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, pastor.